Isso aí. Então, galera, gostei bem desse início. Então, já vamos lá para Romanos 6, né? Vamos fazer aqui a leitura. O tema da mensagem é a procura de um lar para Marília Mendonça, né? A bichinha tá sem lar, vamos atrás de um lar para ela. Vamos ler o 13, o 14 e aí a gente vai pular pro 19. Beleza? A gente vai ler o 13 e o 14 e aí a gente pula pro 19. Vamos fazer o seguinte, o Brito leu o 13 e o 14, o Micael leu o 19 e o 20, e eu leio do 21 até o 23. Então bora lá. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 19 e 20. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, assim como vocês oferecerão os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por estar conosco nessa tarde. Nós pedimos que o Senhor nos dê um fim de tarde, um início de noite abençoado. Nós possamos compreender aquilo que você quer falar conosco, Deus. Que seja o Senhor falando através de nós, que não seja nós mesmos querendo falar para o Senhor algo que não cabe a nós, mas nós nos colocamos como servos, verdadeiros escravos do Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua mensagem, e que o Senhor possa compartilhar conosco um pouco daquilo que o Senhor é, Pai, que o Senhor é perfeito, o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso. Então fala conosco, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Galera, quando eu fiz a seleção de músicas, né, na Marília para essa série, que eu coloquei até lá no meu status, quais são as músicas, que foi Ausência, Coração Mal Assombrado, Amante Não Tem Lá, que é Hoje, Saudade do Meu Ex, Perto de Você e Folgado. Eu selecionei as músicas todas pensando que seriam sobre relacionamentos, né, sobre homem e mulher, tal, namoro, casamento, pá. Mas eu me peguei com essa música, Amante Não Tem Lá, e eu vi que ela não fala somente de relacionamento. Ela fala disso que Romanos 6 já deixou claro pra gente. Ela fala de algo bem mais profundo, que é aquilo que nós somos como pessoas, né? Existe um ser humano antes de Cristo e depois de Cristo em nós também, né? Como o tempo era medido, nós também somos medidos assim. Existe um Jonathan antes de Cristo e um Jonathan depois de Cristo. Existe um Brito antes de Cristo, Micael antes de Cristo, um depois. E fazendo essa análise, a gente percebe que muitas vezes nós ficamos que nem Marília Mendonça, batendo em lares errados, batendo em portas erradas, batendo em casas erradas, prostituindo a nossa alma com coisas fúteis, com coisas que não nos preenchem. Existe uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas muita gente usa, inclusive até em música, que o nosso vazio é do tamanho de Deus. Então não adianta preencher os nossos vazios com outras coisas, porque essas coisas, elas no máximo que elas vão conseguir nos dar são prazeres momentâneos, prazeres com curtos tempos de duração, mas nunca vai nos satisfazer totalmente. E a isso nós damos o nome de felicidade, né? A isso nós damos o nome de completude em Deus. E começando, eu gostei muito do que vocês falaram no início, que já abre o primeiro ponto do que eu coloquei aqui. Nossos corpos, eles não podem ser dados ao pecado. Existe um conflito na música, né? A pessoa que a Marília Mendonça retrata, ela vai até a casa, ou então, sei lá, ela liga ou manda mensagem para a mulher do cara, né? Para a pessoa traída, no caso. E ela já chega pedindo desculpa, já faz um tempo ela se intrometeu
no lar da pessoa. E aqui eu vou fazer uma distinção entre casa e lar já. E se envolveu no lar da pessoa e ela faz elogios, né? Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida e pá. Isso, quando eu tava lendo, na verdade, quando eu ouvi a música, eu fui atrás de alguma passagem bíblica para fazer o link. Ficou mal entendido pra mim, eu pensei que ela tava falando com um cara, sabe? Sua família é tão bonita e é com a mulher do cara. É com a mulher do cara. Tá. Pensei que ela falava, mas dá de interpretar isso, o Brito também entendeu. Não dá não, vou já te dizer por que não dá. Então vamos lá. E aí, quando eu tava fazendo esse link, eu vi que Romanos 6 casou certinho. Na minha cabeça ficou assim, caramba, Marília Mendonça, ela leu Romanos 6 quando ela escreveu essa música. Tenho certeza. E aí, eu pensei até em mandar um direct pra ela no Instagram, perguntando. Mas aí, gente, é porque tem muita gente que tem dúvidas ainda sobre a nossa série, né? Como assim, Marília Mendonça, pai e tal? Eu falei, mano, é coisas de teólogo. E aí eu tava pensando muito bem sobre aquilo que nós somos e como nossos corpos eles são dados gradativamente a coisas fúteis, sabe? E quando o apóstolo Paulo diz lá em Atos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está dizendo a tudo que nós somos, cara. Não é só esse corpo físico, mas tipo tudo que nós colocamos na nossa vida. Por exemplo, se eu trabalho com coisas corruptas, o meu corpo está se prostituindo. O meu corpo ele está sendo dado a coisas corruptas. Por exemplo, se eu sei que o meu chefe faz lavagem de dinheiro, eu sei que ali no meio que eu estou envolvido ele é só corrupção e eu colaboro com aquilo, trabalhando para aquilo, fazendo com que aquilo gire, eu estou sendo corrupto. Ou seja, o meu corpo está sendo entregue à prostituição. E essa palavra, não sei vocês, mas eu acho muito pesada. Mas é esse intuito que o autor bíblico quer que a gente receba isso. Porque isso é realmente prostituição. Porque o nosso corpo, a nossa vida, ela foi resgatada por Deus. Tem um vídeo do David Mesquita que eu quero que vocês dêem uma olhada depois, que é Cães Ingratos, parece, sobre cães ingratos. Que eu acho interessante, que ele fala que uma vez ele viu um cachorrinho que estava na rua, comendo lixo. E ele pegou e resgatou, o cachorro estava muito mal. Ele pegou esse cachorrinho, levou para casa, deu banho, deu comida, deu um lar para esse cachorro morar. Até que um dia eles saíram, né? Eles saíram e quando eles voltaram o cachorro tinha sumido, né? E até que um dia eles encontraram esse cachorro comendo lixo de novo. E ele faz essa metáfora com a gente, né? Nós éramos perdidos. Nós éramos pessoas que não tinham de cair vivo, quanto mais morto, e Deus foi lá e nos resgatou. E de vez em quando a gente sai da casa do nosso pai para ir comer lixo na rua. Ou seja, para ir comer coisas fúteis, sendo que a gente tem um lar. Diferença de casa para lar, o principal é esse. É que num lar eu sou amado. Num lar eu tenho atributos que eu não tenho numa casa. Eu posso chegar na casa dos meus amigos e me sentir à vontade. Eu posso chegar na casa dos meus amigos e me sentir bem e fazer tudo que eu quero. Beleza. Mas aquela casa não é o meu lar. Não é o meu habitat a qual eu posso voltar do trabalho e repousar minha cabeça bem. Numa casa eu posso descansar o meu corpo, mas eu não descanso minha mente. Sabe? E a mesma coisa é com Deus. Nós encontramos casas em vários lugares. Nós encontramos lugares para dormir, lugares para ficar, em vários lugares, em várias pessoas, em vários vícios, né? Em vários vícios também. Mas nós não vamos encontrar um lar, porque ali não existe amor, ali não existe fraternidade, ali não existe um abrigo. Ali é simplesmente um lugar qual você vai ficar determinado tempo, as pessoas vão te ver lá, mas vão dar a mínima para você. E um lar é diferente. É por isso que igreja, ela deve ser pensada com esse propósito. Um lar. Sabe? Igreja ela não pode ser um clube, ela não pode ser um grêmio, ela não pode ser uma gremiação, ela não pode ser um grupo de pessoas que se reúnem para discutir Bíblia. Não, igreja tem que ser uma família, tem que ser um lar, ela tem que ser um ambiente que pessoas que pensam diferente, pessoas que são diferentes, pessoas que torcem para times diferentes se sentem família. Se sentem familiarizados naquele lugar, porque todas têm algo em comum. Amam a Cristo e foram resgatadas por Ele. Beleza?
Sabe por que que na música não dá a intenção de que ela tá falando pro cara? Tem uma parte na música que ela diz assim: sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida, e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Entendeu? Minha responsabilidade eu vou resolver. E é o que eu vou falar agora. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida, e se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Cara, uma coisa interessante dessa pessoa que a Marília Mendonça retrata é que ela é pecadora e ela reconhece seu pecado. Ela sabe que o que ela fez foi errado. O primeiro passo para a cura de um doente é reconhecer que está doente, né? E ela reconhece isso. E ela, a certo ponto, ou ela se arrepende ou ela sente remorso, né? Aí é uma coisa que eu não vou entrar muito profundo aí, porque eu não quero perder o foco. Mas a gente sabe qual é a diferença de um para o outro. O arrependimento é quando eu olho para a podridão do meu erro, eu olho para a podridão, para o mau cheiro daquele meu pecado, e eu não consigo mais conviver com aquilo. Isso é arrependimento. O remorso é quando algo que aconteceu durante esse meu pecado deu errado e eu pego e fico, caramba. Sabe? Uma diferença, por exemplo, sua mãe falou para você, quando você era criança, sua mãe falou para você não brincar na rua, porque você poderia furar o pé. Você vai, brinca na rua, nada acontece, você pega e volta e você se sente arrependido. Caramba, a minha mãe falou pra eu não ir, ela chegou e eu falei pra ela que eu não brinquei na rua, então minha consciência tá pesada. Não aconteceu nada, você poderia muito bem não ter falado pra ela. Você poderia muito bem, ela ia passar aquilo, sua mãe nunca ia saber que você jogou bola sem a permissão dela e tudo ia ficar bem. Mas você mesmo assim vai lá e conta, isso é arrependimento. Remorso é diferente, quando sua mãe fala pra você não brincar na rua, você vai brincar na rua, fura o pé, e quando ela volta ela vê seu pé todo ralado lá. E aí você pega, tá mãe, não vou mais fazer isso, tá, não vou mais fazer isso, pá. Remorso. Você simplesmente está arrependido, entre aspas, porque algo de ruim aconteceu durante o seu pecado, durante a sua escapatória. E eu não sei qual é o contexto que leva ela, né, a se arrepender, a pedir desculpas para a mulher. Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar, está em João capítulo 8, vamos lá, versículo 34 ao 36. Capítulo 8. Versículo 34. Beleza. Pode ler. 34, 35 e 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viu aí a diferença de uma casa para um lar, de ser servo do pecado e ser servo de Cristo? Ela fala, sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida, e se ela continuar pecando, ela nunca vai ter. Então, quem é escravo do pecado, quem é servo do pecado, ele nunca vai ter esse lar que a outra pessoa tem. Ela nunca vai ter esse amor recebido, ela nunca vai ter esse afeto, essa gratidão. Então, para quem achou que eu ia falar de traição aqui, se enganou, porque eu não pretendo falar de traição, a não ser a traição que nós cometemos com a Deus, né? Não vou falar de traição de homem e mulher. Então, cara, esse texto ele me quebra, quando ele diz, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é servo do pecado. Ou seja, se nós continuarmos nesse pecado corriqueiro que a gente nunca vai conseguir ser servo de Deus plenamente. Porque todas as vezes que Deus nos pedir algo, e outra coisa, cara, o que Deus te pede não é algo mirabolante. Ele te pede para tu deixar o pecado. Ele te pede para tu deixar o teu Senhor, que é o pecado. O teu Senhor é o pecado. Ele é a pessoa que você serve, né? A personificação. Você serve ao pecado. Deus te pede para você deixar de servir o pecado e servir a Ele. Não é que o evangelho se trata de você seguir regras, não. O evangelho se trata de você abandonar práticas que te levam ao inferno. Sabe? Quando a gente começa a pensar assim, igreja se torna família, igreja se torna lar. Quando a gente começa a pensar assim, Cristo começa a ser pai, sabe? Deus começa a ser pai, deixa de ser
é isso que a religião muitas vezes cria na gente, né? Que é esse medo, essa apreensão, essa prisão de nós seguirmos na regra. Porque assim, não é que Deus vai te condenar pelo teu pecado se você continuar pecando. Isso é claro que Deus vai te condenar se você continuar pecando. Mas muda a forma de pensar que você está direcionando a sua adoração a algo errado. É como se você tem um filho, você cria teu filho a vida toda e quando teu filho cresce, ele sai, ele se rebela contra ti e pega outra pessoa como pai. Ele deixa você para ir lá no mundo procurar outra pessoa para ser o pai dele e te abandona. Você que teve todo o cuidado, você criou ele, você fez ele, você amou ele e ele ignora teu amor. É isso que ofende a Deus. É você desviar o amor que era para ser direcionado a ele e você direcionar a outra coisa. É por isso que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E é o mandamento mais difícil de cumprir, cara. A começar que a gente chama a nossa mãe acima de Deus. A gente chama nossos pais acima de Deus. A gente chama a nossa profissão acima de Deus. A gente chama o nosso dinheiro acima de Deus. Então, esse primeiro mandamento é o mais difícil. Não é que, eu vou cumprir. As pessoas falam muito assim, né? É muito fácil servir a Deus. Você só tem que cumprir esses 2 mandamentos. O resto é religião. Mas só que, mano, esses 2 mandamentos é que equilibra tudo. Beleza que as outras coisas são religião, mas você consegue cumprir esses 2 primeiro? É difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É difícil. Então, se eu consigo cumprir esses 2, realmente, o resto é religião, o resto foi o homem que criou. Mas eu preciso cumprir esses 2, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu me amo acima de todas as coisas. Né? O mundo pode cair ao meu redor, mas eu e minha família estando bem é o que interessa. Isso é o inverso ao que o Evangelho. A começar que Cristo ele saiu da sua posição de Deus para se tornar homem como nós. Ele humanizou-se para poder nos servir. Isso, cara, deve pesar a tua consciência. Eu posso até pegar um exemplo disso de amar ao próximo. Pra tu ver na greve dos caminhoneiros. Teve algo bem interessante que ocorreu. Um repórter estava no supermercado, né? E passou uma senhorinha, né? Com 45 quilos de arroz, né? Aí ele falou assim, a senhora vai comprar isso tudo de arroz? Ela, vou mesmo. Aí ele falou, e você não acha que pode faltar pra outras pessoas? Aí ela meio que ficou, pode, entendeu? Ela pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, mas no momento de necessidade é difícil amar o próximo, entende? Aí daí complica. Com certeza. Tem vários exemplos assim. Com certeza, porque a gente tem, né, dentro da gente esse amor narcisista, né? Isso que a gente falou já disso numa série Amor em Movimento que a gente fez ano passado. Então, cara, a diferença de casa para lá, ela vai nos direcionar aquilo que nós somos. Por que muitas vezes a gente abandona o nosso lar em Cristo, abandona o nosso lar em Deus para buscar as coisas lá fora? Eu tenho uma resposta ligeira para isso. É que as ofertas do mundo, elas são convidativas, elas são muito bonitas, né? Elas são atrativas, sabe? E quando eu tenho um lar de amor, um lar amigável, um lar tranquilo, um lar bastante interessante, ou seja, não importa o que eu faça, minha mãe nunca vai deixar de me amar, então eu vou aqui fazer algumas coisas erradas para curtir a vida. Minha mãe não vai deixar de me amar mesmo. A gente tem isso no subconsciente, a gente sabe que Deus nunca vai deixar de nos amar. Deus, ele sempre vai perdoar os nossos pecados. Então a gente vai buscar lá fora um prazerzinho. A gente vai buscar um prazer lá fora. Só que, sendo convidativo esse pecado, né? Sendo glamouroso esse pecado, qual foi a festa que você foi e que essa festa não acabou? Qual foi o casamento que você foi e não teve fim? Tem um fim, cara. Tem um fim. Diferente do teu lar. O teu lar nunca vai ter fim. Sempre vai ter amor. Sempre vai ter abrigo. Sempre vai ter, sempre vai ter Deus lá. Não importa o que aconteça, não importa quantos dias passem, ele sempre vai se permanecer lá. Então esses convites que são feitos pra gente, né, que é o convite de pular a cerca, o convite de traição, o convite de pular fora, o convite de curtir a vida lá fora, né, como é retratado lá na história do filho pródigo, ele é um convite enganoso, ele é um convite ilusório, ele é um convite a fim de saciar as tuas vontades carnais, a troco de nada. Você só vai receber aquilo, você não vai receber mais nada. E sendo que Deus é o contrário, ele não te pede nada para ele te amar.
Ele não é uma troca, não é questão de ele só vai te amar se você amar ele primeiro. Diferente de uma pulada de cerca, né? Que é aquele prazer para satisfazer a carne, é aquele prazer momentâneo com a esperança de que se torne aquilo mais duradouro, né? Para fazer durar aquele momento. Vamos voltar lá para Romanos. Vamos ler o versículo 19 agora. Romanos 6. E aí, Micael? Where are you? Where? 19? Uhum. E aí, calma aí. Tranquilo. Não tem 19, tem 16. Romanos 6. Ah, 6, 19, né? Micael sendo Micael. Ok, vamos lá. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Aqui no 19 tem um antídoto, né? Para essa pulada de cerca do nosso coração. Que o apóstolo Paulo fala. Ele reconhece as paixões humanas, né? Tá, vamos lá. Pois é. Eu vi na hora que o cara saiu e colocou a arma assim. Então vamos lá, gente. Vamos tentar manter o foco aqui para voltar, né? Eu parei onde nossos corpos se entregues a Deus. Ah, tá. Paulo sabia da dificuldade que era manter, e isso a gente está falando de muito tempo atrás. Naquele tempo já existia gente que se corrompia, né? Que abria mão de Deus para procurar prazeres carnais, prazeres mundanos. Então nossos corpos eles precisam ser entregues a Deus a fim de nos tornarmos santos. Porque assim, não é que você... Agora cada carro e moto que passa vai ser uma tensão. Então não é que você se converteu, você se converteu, agora pronto, você não peca mais. Eu acho até engraçado aquele tipo de gente que se converte e aí muda a playlist do celular, não escuta mais nenhuma música do mundo, agora só música gospel. O linguajar que ele falava agora é só, sabe, aquele linguajarzinho freado. Qualquer coisinha fala tá repreendido, qualquer coisinha se Deus quiser. Eu acho até engraçado isso, porque a impressão que dá é que conversão é uma troca de afazeres, é uma troca de hobby. Por exemplo, eu me converto e eu troco certas coisas por outras, né? Eu troco músicas seculares por músicas gospel, eu troco filmes por pregações, eu troco balada por igreja, sabe? É uma troca. E cara, conversão não é... Olha o nome. Conversão não é troca, sabe? Não é que eu deixo tal coisa e pego tal coisa. Não, eu converto aquilo que eu era para algo além de mim, sabe? Eu deixo de ser para me tornar algo, sabe? Conversão é quando eu entendo que o pecado que habita em mim, ele me faz mal, ele é prejudicial, ele ofende a Deus, e eu deixo esse pecado e passo a servir a Deus, e passo a ser santo como Deus, e passo a procurar fazer a vontade de Deus cada dia mais. Porque, cara, o que mais me mantém, o que mais me deixa chateado com muitas pessoas que se dizem servas de Deus, é que a gente não vê esse comprometimento com Deus. Existe um comprometimento em você procurar fazer coisas certas, e eu não estou dizendo que fazer coisas certas não seja parte de ser cristão, claro que é, só que existe muito uma preocupação com atos, né, de você, sei lá, eu vou pregar para fulano, eu vou distribuir marmitas para fulano, tá tudo normal, o pessoal tá passando, né, você vive marmita para fulanos e tal, eu vou cumprir uma série de critérios, vou cumprir uma série de
de funções que as pessoas atribuem isso a um cristão e tá tudo certo. Sendo que eu não me preocupo com o meu coração, eu não me preocupo com a conversão que houve em mim, eu não me preocupo se eu mudei o meu caráter. Porque a principal dificuldade que existe em nós cristãos é mudança de caráter, sabe? É mudança de caráter, porque, cara, a partir do momento que nós compreendemos que não são mais as nossas atitudes que vão fazer com que Deus olhe pra gente e sorria pra gente, mas sim aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós somos diante dele, a gente vai compreender, cara, que o evangelho, ele ao mesmo tempo que é simples, é um caminho árduo a fim de nos tornarmos perfeitos. E outra coisa, agora eu vou abrir um parêntese. Nós seremos perfeitos um dia, na eternidade. Agora tu imagina, se a Terra, se aqui onde nós estamos, né, se o hoje, ele é um ensaio da glória que vai ser revelada pra gente no céu, vamos tentar ser mais parecido com ele possível. Né? Tá aqui Deus e tá aqui a nossa escala. Vamos tentar. Mesmo que a gente chegue aqui e caia, sabe? A gente chega a metade do caminho parecido com Deus, a gente pega e cai de novo. Mas é sempre subir. É sempre tentar ser parecido com ele. É nunca menos do que isso. Porque o pecado acontece, e aí o pessoal dá o nome de desviar, né? Os desviados, que são, por exemplo, os desviados que são convertidos. E é possível isso. É possível você ser salvo. É possível você ser um arrependido. Você não compactua mais com o pecado. Jesus te salvou na cruz. Mas mesmo assim você está longe de Deus. É possível isso. E o que aconteceu para que esses desviados mudassem a rota? Eles deixaram de subir gradativamente e caíram, né? Eles caíram totalmente. Deus não mais satisfaz eles. Deus, ele não sente mais satisfação. Ele não sente mais satisfação em Deus. Existe, agora mudando um pouco da ótica da música da Marília Mendonça, existe o cara, né? Muitas coisas podem ser analisadas do porquê que o que levou o cara a trair a sua esposa, com a amante que a Marília tá falando, né? O que levou? E uma das coisas que eu considero importante de analisar é que realmente, cara, não vai ter justificativa nenhuma para traição. A nossa traição, a justificativa injustificável, é algo que eu tenho pensado muito ultimamente, é que nós somos pecadores. A gente sempre vai justificar o nosso pecado com esse jargão. Nós somos pecadores, né? Isso, cara, para pessoas que não conhecem a Cristo, pode ser um paradoxo eu não sei nem se essa palavra existe. Irresolvível. Existe essa palavra? Irresolvível? Boa pergunta. Vem de resolver. Enfim, irresolvível. Não resolver. Algo que não pode ser resolvido. Isso. Irresolvível. Que é quando você assume a prerrogativa de que você é pecador. Um exemplo. Lá no meu trabalho, quando está chegando perto da escala final e eu estou disponível, não está tendo nenhuma ligação, a gente pode burlar a fila, né? A gente pode botar uma pausa e não cai ligação. A gente bota uma pausa e a gente vai para o último lugar da fila. Isso é errado? É. E eu faço isso. Só que eu faço isso porque eu sou pecador. E eu posso muito bem usar isso. Essa desculpa, né? E aí uma vez a menina falou, ai, que coisa feia, sei o que, pai e tal. Aí teve um dia que eu achei engraçado. Eu fiz isso e ela não fez. E caiu a ligação para ela. Eu fui embora e ela ficou lá atendendo ligação. E eu cheguei no terminal, ela se encontrou comigo no terminal. E ela falou que não era justo fazer isso. Aí eu peguei e falei pra ela, caramba, realmente é injusto, né? Eu tô aqui no terminal já há uns 5 minutos, e você agora que tá chegando, você ficou atendendo ligação lá. Que coisa injusta. Aí ela pegou, a gente tenta, né, sei o quê. E essa frase eu peguei pra mim e eu resolvi compartilhar com vocês. A gente tenta não ser injusto. A gente tenta permanecer no caminho. A gente tenta ficar firmes. A gente tenta seguir em diante. É claro que o exemplo que eu dei, ele é um exemplo muito, muito, muito raso comparado a outros exemplos. Mas assim, por que eu faço isso? Porque eu moro longe. O meu bairro é perigoso. Eu saio do trabalho 10 horas. Eu corro o risco de pegar o último ônibus e chegar em casa meia-noite. Então eu faço isso por quê?
porque eu não quero atender outra ligação para ficar até 10h10, pegar o ônibus de 10h30 e pegar o Jacarandá de 11h30, chegar em casa meia-noite e dormir pouco, sabe? É por isso que eu faço isso. Mas eu faço isso depois de ter atendido 30 ligações, 40 ligações durante o dia. Então, resumindo, o seu pecado, ele tem que ser isso aqui, diante das coisas que você faz para Deus. Entende? Então, traição, ela não é isso aqui, ela é isso aqui, porque é exposta. Traição é um pecado que ele é exposto, que ele ganha popularidade. Traição é um pecado que eu envolvo várias pessoas, principalmente se eu tiver filho, eu envolvo meus filhos nisso. Não trata só de mim, uma outra pessoa e Deus. Trata de mim, a outra pessoa, Deus e uma multidão de pessoas. Quando eu traio o meu Deus, quando eu troco o meu Deus por outras coisas, eu assumo a prerrogativa de que o meu Deus é isso aqui e as outras coisas é que são importantes. Quando eu quebro a santidade com Deus, eu quebro o que eu sou. Eu digo para Deus que Ele não é importante para mim. E esse é o maior dos pecados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. É o primeiro de tudo. Sabe? E esse pecado que existe em nós, gente, ele vai nos levar a circunstâncias drásticas. A circunstâncias que às vezes, elas são tão prejudiciais a nós, que a gente nos perde, e a gente vai chegar um tempo que a gente vai achar isso normal. A gente vai conseguir conviver com o pecado, a ponto de, tá bom servir o pecado. Tá legal. E aí, sabe o que a gente vai fazer? Isso que eu vou falar é muito sério, grave isso. O que a gente vai fazer? A gente vai viver no pecado, achando normal, e a gente vai assumir Deus como um acessório. Sabe? É o contrário. A gente não vai levar uma vida de santidade com Deus como uma vida normal e vai pecar de vez em quando como um acessório do que nós somos. A gente vai inverter isso. A gente vai viver uma vida de pecado, durante a semana a gente vai se prostituir, durante a semana a gente vai fazer o que der a telha, durante a semana a gente vai fazer o que a gente quiser. E no final de semana eu vou colocar uma adoração livre com os caras, para ouvir a palavra. Tem uma colocação. Agora vamos lá para Mateus 27, versículo 3 e 5. É uma parte da letra que diz: minha responsabilidade eu vou resolver, não quero atrapalhar você. Mateus 6, versículo 7, né? Não, Mateus 27, versículo 3 e 5. 27, 3 e 5. Na verdade é 3, 4 e 5. Achou todo mundo? Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retruncaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Esse aqui é o preço da traição que Judas pagou, né? Com um beijo me traíste. Com um beijo Judas traiu Jesus. Quando Judas trai Jesus e os soldados têm o que eles querem, que é prender Jesus e matar Jesus, Judas se sente culpado, devolve as moedas de prata, né? Que foi o que o Judas recebeu pelo pecado dele, moedas de prata. E foi lá e se matou. Cara, pensa no seguinte: nós queremos o pecado, nós queremos o glamour do pecado, mas não queremos assumir a responsabilidade que o pecado nos traz. Sabe quem nós culpamos pelo nosso pecado? O diabo, o inimigo, sabe? Isso, cara, é perigosíssimo. Uma vez um amigo meu, não sei se ele falou isso em forma de elogio ou se ele falou isso em forma de crítica, mas ele disse que eu sou o único cristão que ele conhece que não anda falando em diabo. Aí eu, tá, tudo bem. Mas é porque assim, cara, existe muito mais podridão em nós. Não estou dizendo que o diabo não interfira, interfere sim, mas existe muito mais podridão em nós, e as coisas que fazemos e as coisas que acontecem com nós são muito mais culpas nossas mesmo do que do diabo, que não vale ficar dando crédito para ele todo tempo, sabe?
O crédito, entre aspas, do nosso pecado é nosso. É a gente que vai lá e faz a caquinha. A gente que vai lá e faz a merda. É a gente que vai lá e erra. Sabe? A gente que vai lá e vive pecando e vive no erro. E uma coisa interessante, o pecado, a gente vai trabalhar isso mais lá na frente, né? O salário do pecado, ele vai sempre nos retribuir com coisas fúteis, né? É o que eu sempre falo, mano. Esse glamour que existe lá fora, essa oferta que nos é vendida de coisa boa, é atrativa, convidativa para você cair. Né? Você cair nesse precipício de achar que é interessante, de achar que é bom. E cara, um conselho. Isso aqui vai muito mais do que um conselho, do que mesmo uma pregação. Um conselho. Não caia em rótulos. Não caia na prerrogativa de que você precisa se encaixar em determinadas ações, em determinados envolvimentos, né, sociais. Você tem que preencher esses requisitos aqui para ser tal pessoa. Você precisa ficar rico até os 25, você precisa ter um filho até os 30. Não caia nisso. Porque isso que eu falo agora é pesado, grave, porque isso também é pecado. É consequência do que o mundo tem usado lá fora e quer te oferecer. É consequência disso. Porque, mano, qual é o pecado? Qual é o pecado de você querer fazer uma faculdade, se formar e viver bem? Nenhum. Nenhum. O pecado tá quando eu abandono minha vida, eu abandono meus amigos, a minha família, a minha namorada, para me dedicar um tempo excessivo numa faculdade que eu nem sei se eu vou conseguir terminar. Isso é pecado. E é isso que o mundo quer te oferecer. O mundo nos oferece uma ideia de que você precisa se abster das redes sociais, se abster dos amigos, se abster da igreja, se abster do futebol, se abster até do emprego para se dedicar ao estudo. Você tem que sair do seu emprego para estudar para o concurso, para fazer faculdade. Eu espero que teu concurso dê arroz e feijão para comer, cara. Espero muito, porque eu acho muito difícil. Então, sabe, é uma busca compulsória para querer ter aquilo que o mundo está nos oferecendo. Entra agora no mercado de trabalho. Isso é o diabo. Isso é o diabo te convidando. É convidativo. O pecado, ele vai ter essa proposta para você. Ele vai bater na sua porta com essa proposta. Venha ser feliz. Sabe? Cumpre agora mesmo. Tudo isso você vai colocar na sua cabeça de que você precisa ser aquela pessoa. Você precisa ter aquilo. Cuidado com suas referências, cara. Cuidado com o que você tem pegado como referência. A minha referência é fulano, minha referência é ciclano. Mas por quê? Porque ele tem isso. Sabe? Cuidado com suas referências. Elas são enganosas. Se elas forem mal escolhidas, tá? Coloque Deus como um centro da sua vida para você não cair nessas referências. Tem um trecho do livro do Tim Ferriss, Desintoxicação Sexual, que ele fala assim: o sexo tem um poder de unir duas pessoas como nada mais é capaz de unir. Você entenderá pensando assim, porque o sexo deve ser desfrutado somente entre marido e mulher. Fazendo uma metáfora desse marido e mulher, eu faço uma metáfora da noiva, que somos nós, a igreja, com Deus. Por que nosso relacionamento ele tem que ser assim, ó? Só nós para Deus e não nós com o mundo, né? É a começar por isso. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para Ele, né? Ele nos fez para Ele não é porque Ele estava carente, não é porque Ele estava sozinho e queria alguém para se divertir, não. Ele nos fez para Ele com o único propósito de nós nos rendermos glória a Ele e também sermos felizes para Ele. Quando eu vejo as coisas de ruins que acontecem na minha vida e também acontece com as pessoas que estão ao meu redor, para eu não me sentir sufocado por isso, eu imagino a eternidade com Ele. Como vai ser prazeroso. Imagina, cara, tu livre de doença, imagina tu livre de dor, tipo, eu tô com a perna cruzada agora e tô sentindo dormência aqui nessa perna. No céu eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser, não vai ter dormência. Não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor em nada. Vai ser um corpo incorruptível, vai ser um corpo santo, um corpo livre de todo pecado, sabe? As ruas vão ser de ouro, não é porque lá vai ser muito rico, é porque o ouro não vai valer nada. Tu vai pisar no ouro, sabe? As casas vão ser de bronze, de prata, não é porque vai ser ostentação, não, é porque não vai valer nada. Tipo, isso aqui vale alguma coisa pra ti? Isso aqui? Não. É a tua casa.
Entendeu? Tu não vai olhar, olha, eu vou conservar isso aqui não pode riscar não, porque isso aqui vale muito. Não, isso aqui não vale nada, é a tua casa só. Tá construída para tu se abrigar. Vai ser a mesma coisa lá. Quando tu pisa no barro, tu fica com dó porque tá pisando em coisa valiosa. Não, tu pisa no barro que é rua. Vou caminhar, tô caminhando. É rua, o carro passa por cima. Lá vai ser assim. O ouro não vai valer nada, não vai simbolizar nada. Ninguém vai estudar para ter dinheiro. Ninguém vai trabalhar para ter dinheiro. Lá simplesmente o que tu quiser comer, tu vai comer. O que tu quiser fazer, tu vai fazer. Porque não vai ter precisando de comprar, tu não vai sentir dor, tu não vai querer, não vai precisar se esforçar para construir uma família, mano, vai ser tudo graça. Tu vai render glórias a Deus todos os dias e tu vai poder colocar a mão na cabeça e falar assim, cara, valeu a pena. Sabe aquela música do Adorai? Vai valer a pena mesmo. Valeu a pena ter passado por aquilo, valeu a pena ter enfrentado o sufoco. Valeu a pena ter sido chamado de retrógrado, não valeu a pena ter ido lá pro bairro do Jonathan, passar aquele sufoco lá com aqueles marginais lá. Valeu a pena ouvir a mensagem, valeu a pena estar com os caras, valeu a pena. Valeu a pena muitas vezes abrir mão de certas coisas que eu achava importantes para poder servir a Deus. E valeu a pena, cara. Porque eu tô olhando onde que eu tô, poderia estar no inferno agora, mas eu tô no céu, glória a Deus. Entende? Não é que isso aí vai ser o triunfo, isso vai ser pela qual você foi feito para viver no paraíso. Só que o teu pecado não te deixou, o teu pecado não te deixa, o teu pecado te corrompe. O teu pecado quebrou a integridade que você tinha com Deus, sabe? E agora vamos lá pro verso 23, né, que é para encerrar, que é o versículo que mais as pessoas usam como exemplo. Mateus? Não, Romanos 6, 23. Calma, vai, né? 3, depois disso, né? 6:23. Uhum. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você pensa em salário, o que você lembra? Dinheiro. Sim. Mas para você ter um salário, você precisa Trabalhar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bora pensar nisso, vai ser bem filosófico o que eu vou falar agora. Um versículo, tá? É só um versículo. Pois o salário do pecado é a morte. Salário me lembra trabalho. Eu preciso me esforçar para pecar. Eu preciso dedicar-me. Quando você trabalha, você se dedica. Exatamente. Eu preciso colocar tempo naquilo. Gente, olha só entre nós aqui, tá? O pecado que você comete, ele nunca vai ser algo que eu de boa pequei. Não. Ele vai ser sempre algo calculado, frio, astuto. Ele vai ser calculado com frieza. Assim como um assassino comete um crime, você vai pecar. Não é que você tá de boa servindo a Deus, pô, pensando na mulher pelada, não. Você vai lá entrar no site pornô, vai colocar a foto da mulher e vai se masturbar. É frio e calculista o seu pecado. Não é que você, eu vou fazer aqui as contas, vou ver qual a conta que eu vou pagar. Não vai dar de pagar o vizinho, talvez não dá de pagar a luz, não, talvez não vai dar também de pagar a hipoteca, no caso o aluguel da casa. Não vai dar de pagar a Netflix também, então, na verdade só vai dar de pagar o gás. Então é calculado. Você peca calculado. Você se esforça para pecar. Sabe? Você não fala mal da... Pô, caramba, falei mal da pessoa. Foi sem querer, cara. Espero que Deus me perdoe. Espero que Deus não esteja vendo. Não. Você pensou na pessoa, você deduziu a pessoa e você falou mal da pessoa. Nosso pecado, ele é assim. Só em pensar já pecou, já. Isso. E o salário que nós recebemos disso é a morte. E morte não só física, tá? Morte intelectual, morte espiritual, primeiramente, morte em todos os sentidos. Você se torna um homem morto. E aí, nesse mesmo versículo, tem outra coisa interessante, que é o paralelo que vocês não perceberam. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para você receber um salário do pecado, você precisa se dedicar, né? Para você receber a vida eterna, você não precisa fazer nada. Olha que legal.
Para você receber a vida eterna, é um dom gratuito de Deus. Promoção, filho, oferta. Pega. Sabe? E aí fica a pergunta, Jonathan, por que então que para eu servir a Deus, para eu ter vida eterna, é tão difícil ser algo gratuito? É algo grátis, é algo que eu não preciso me esforçar. E pro pecado é tão mais fácil. Nossa, tá na cara, mano. Já ouviu falar em marketing? Já ouviu falar em garoto propaganda? O pecado tá cheio. Mas para a vida eterna só existe um marketing. Só existe um garoto propaganda. Jesus. Ninguém quer. Ninguém quer ser que nem Jesus. Para quê? Para morrer no final? Qual é o herói que morre no final? Não. Eu quero o herói que agarra a mulher. Eu quero o herói que pega a mulher. Eu quero o herói que fica rico. Eu quero ser o homem de ferro. Eu quero ser o cara que cria. Eu quero ser o cara que todo mundo me aplaude. Esse é o herói que eu quero ser. Jesus, ele morre no final. Jesus, ele é tão amor ao próximo, que o próprio cara que andava com ele traiu ele. Eu não quero ser esse besta, não. Quero ser o cara inteligentão. E aí o teu herói vai morrer de overdose, como diz na música de Cazuza, cara. O marketing que é feito pro pecado é milhões. E o marketing para a vida eterna ele é só um. Renuncia a si mesmo e siga Jesus. Pega a tua cruz. É muito melhor pegar uma mulher do que pegar uma cruz. Nossa. Se o convite do evangelho fosse, vinha, pega o seu copo com água e cure sua doença, como diz na Universal, é muito fácil. Você vai ficar rico. Mas o evangelho é o caminho oposto, sabe? É o oposto, porque o evangelho não se trata de vida eterna na terra. O evangelho se trata de vida eterna no céu, na eternidade. E o que o pecado nos vende tenha uma vida ampla, tenha uma vida boa, uma vida tranquila, que você vai poder ter o seu filho, vai poder viver longe da criminalidade, vai poder viver longe das coisas ruins, você vai ter uma chácara, você vai construir seu império, e quando morrer o seu filho vai dar continuidade ao que você fez. Já o evangelho, cara, ele é um convite a você morrer. Você estava vivo e você, morreu para você mesmo. Não sou mais eu que interessa, é Cristo. E ninguém está disposto a morrer por ninguém, quanto mais por Cristo. Entende? Então, cara, essa é a resposta porque nós traímos Deus. Essa é a resposta porque nós pulamos de cerca, porque nós procuramos casas, nós batemos em casas erradas. Porque nós estamos à procura de satisfazer o nosso ego. Estamos à procura de encontrar o sentido da vida. Sendo que Cristo ele não é convidativo. Cristo ele só diz que eu não posso pecar. Cristo só aponta meus erros, só aponta meu pecado. Ele só diz, vai e não peque mais. Eu não quero isso aí. Eu quero coisa boa. Coisa que o pecado nos oferece. Só que, como o próprio texto diz, o salário do pecado, mano, por mais ilustre, por mais glamuroso que ele seja, ele vai ser a morte. O destino é esse. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Já o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Eu, sinceramente, se me fizesse essa pergunta 100 vezes eu responderia a mesma coisa. Eu prefiro ter uma vida porca aqui na terra. Eu prefiro ter uma vida, sabe, de dificuldade aqui na terra, mas ter a vida eterna, do que ter uma vida glamurosa aqui. É o que o texto lá de, se não me engano, de Mateus, eu tô esquecido. Acho que é de Mateus. Diz que o que adianta, né? O homem ganhar o mundo inteiro. Ele é a sua alma, né? Porque no fim das contas, é morte. No fim das contas, quando eu morrer, acabou. E eu sempre faço uma reflexãozinha, né, com os meus amigos. Fiz pra Aline, uma vez a Aline ficou, eu não gosto nem de pensar nisso. Que é se Deus não existisse. No fim das contas, você descobrisse que Deus nunca existiu. É muito fácil responder essa pergunta, cara. Simplesmente você ia morrer e acabou. Ora, se não existe céu, não existe inferno, não existe Deus e não existe diabo, morreu, acabou. Não existe mais nada. Vivi minha vida tranquila.
Vivi minha vida acreditando que ele existia, esperando que ele me ressuscitasse. No fim das contas é isso que importa, nós vivermos como se não houvesse amanhã e ao mesmo tempo viver confiando que existe uma vida eterna. E que a sua morte nada mais é do que uma passagem dessa vida para outra, na eternidade. Não é dessa vida por começo, como os espíritas pensam. Morreu, aí tu vai viver uma outra vida, aí tu vai ser um outro cara que tinha câncer. Não, na outra vida tu vai ser um Silvio Santos. Na outra vida, não é uma rebobinação. É daqui para a vida eterna, com Deus ou com o diabo no inferno. E a terra acabou. Então se Deus não existir, no fim das contas, para nós ainda é lucro, cara. Para nós ainda é lucro. Porque nós vivemos confiando na vida eterna. Agora, para quem vive no pecado, não existe esse tipo de lucro. Porque você vai viver pecando, você vai viver consciente de que não existe Deus, não existe inferno, não existe nada, e você vai morrer e não vai levar nada. Porque tudo que você construiu aqui, foi para agora, foi para esse momento. Você morreu e aí vai ficar a tua casa, vai ficar a tua moto, vai ficar o teu filho, vai ficar a tua mulher vai casar com outro cara, e o teu filho vai ter outro cara como pai, e aí o teu filho vai... O teu neto não vai nem saber que tu existiu. Entende? Então é muito mais tranquilo confiar que Deus existe, que Ele está conosco, que Ele zela por nós, e que é possível ver o agir dele na nossa vida. Porque eu tive que responder uma pergunta uma vez, por que tu acredita em Deus? Eu falo, mano, porque eu vejo, eu sinto Ele. Eu não consigo acreditar que as coisas que acontecem na minha vida são simplesmente mera do acaso. Eu não consigo imaginar que as coisas que acontecem na minha vida são simplesmente... pá. Cara, olha pra mim. Olha pra mim. Tu acha que eu seria inteligente ao ponto de falar com vocês 51 minutos expondo um texto da Bíblia que foi escrito há 300 anos atrás e fazer um link desse texto bíblico com uma música de uma cantora, Marília Mendonça, que nem me conhece, canta sertanejo, uma música que ninguém nunca parou pra pensar que essa música poderia ser usada num culto? Eu não teria, cara, essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Não é que eu não teria, eu não tenho. Eu simplesmente escrevi uns rascunhos aqui, orei antes de começar e Deus foi falando. Deus está falando com vocês. Eu não sei o que eu vou falar daqui a 2 minutos, mas eu vou falar alguma coisa. Entende? Então eu não consigo imaginar que tudo isso é obra minha, porque não é. Se eu olhar para mim, ser sincero comigo mesmo, eu sei que eu não tenho essa inteligência toda. É Deus que fala comigo, é Deus que age através de mim. Então não tem como Deus não existir. Não tem como eu olhar para a Bíblia e olhar para a minha vida e achar que isso não tem uma ligação, porque tem. Porque tem. No fim das contas, servir a Deus faz sentido. No fim das contas, trair Deus é o maior pecado que você pode cometer na tua vida. E se você, por algum momento, fez isso na tua vida, se arrependa hoje, cara. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você vai continuar pecando, você vai continuar vacilando? Vai. Mas é aquela metáfora que eu fiz. Você vai colocar uma pausa para pular a fila no final do expediente, depois de ter atendido 40 ligações. Depois de ter se dedicado 40 vezes. Então aquele teu pecado ali, ele vai estar excluído no meio de tantas coisas que Deus fez na tua vida. No meio de um monte de coisas que você é. Amém?